Futuros pregadores, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico para abençoar a sua vida. E nesta aula aqui, nós estudaremos Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, sobre a história de Zaqueu, o publicano. E quem sugeriu este texto para este estudo bíblico foi a nossa querida irmã Hilda Medeiros. Irmã Hilda, muito obrigado pela sua sugestão. Está aí atendendo ao seu pedido o estudo bíblico sobre Zaqueu. E se você quer sugerir um texto bíblico, gostaria que eu fizesse um estudo bíblico aqui para abençoar a sua vida? Deixa nos comentários aí qual texto você quer que eu faça um estudo bíblico, qual história bíblica. Coloca nos comentários aí, tá? Não esquece, a sua sugestão pode se tornar o próximo estudo bíblico. Fica comigo até o final desse vídeo para que você tenha 100% do aproveitamento deste estudo aqui. E sem mais demoras, bora para nossa lousa virtual, bora para a tela do meu computador. Então vamos lá para mais um estudo bíblico, desta vez sobre Zaqueu, o publicano. Tenho certeza que este estudo bíblico aqui, além de esclarecer você no texto de Lucas 19, do 1 ao 10, vai edificar a sua vida, inspirar você para pregações, saudações, estudos bíblicos, ministrações em pequenos grupos. Lembrando, você que me acompanha aqui sabe muito bem que toda vez que eu lanço um estudo bíblico aqui, eu disponibilizo o estudo bíblico para você baixar gratuitamente, tá? E com este aqui não é diferente. Caso você queira baixar este estudo bíblico para ministrar numa escola dominical, num pequeno grupo, numa célula, ou até mesmo para estudo pessoal, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? E eu vou mandar este slide, este arquivo do estudo para o seu e-mail, ok? Então, se você quiser, tem disponível aí para você fazer o download deste estudo, gratuitamente. Tá bom? Vamos lá? Mas antes, eu gostaria aqui de apresentar você e até mesmo insistir com você que já sabe deste meu curso, para que você se matricule e venha estudar comigo no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O próprio nome já está dizendo, é um curso que vai levar você ao entendimento da Bíblia, começando lá em Gênesis, capítulo de número 1, e vamos caminhar capítulo por capítulo, praticamente versículo por versículo, até chegar em Apocalipse. Um curso 100% online, bastando apenas uma conexão com a internet para você estudar. E você pode estudar de onde você quiser, tá? Um curso ilustrado, didático, muito fácil, voltado para iniciantes. Você não tem ideia do quanto a sua mente vai abrir com este curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já são centenas e centenas de alunos que estão conosco nessa turma aprendendo a palavra de Deus. E para você que entrar hoje, para você que se matricular agora, você já tem disponível dentro do curso mais de 130 aulas. Você tem noção disso? Mais de 130 aulas disponíveis para você estudar e se aprofundar. Cada aula, olha, é uma riqueza diferente. Você não vai se arrepender, pode ter certeza disso. E o melhor de tudo é o baixo custo deste curso. Você investe apenas R$ 29,90 por mês para estudar comigo. É isso mesmo, é um curso por assinatura. Mensalmente você vai investir R$ 29,90 para vencer sua ignorância bíblica e se aprofundar na palavra de Deus. É menos que uma pizza, é menos que um lanche com Coca-Cola, com açaí. Vale a pena ou não vale? Então, se você quer se inscrever agora, se você quer dar um basta na sua ignorância bíblica, o link está na descrição, tá? Para você fazer a sua inscrição. Caso você esteja me assistindo pela televisão, pelo computador, tá vendo esse QR Code aí aparecendo, ó?
Ele vai estar em todos os slides deste estudo bíblico. É só apontar a câmera do seu celular para cá e você já cai na página de pagamento para você efetuar a sua inscrição. Ok? Estou te esperando, então, dentro do curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vem aprender a palavra de Deus com a nossa turma. Ok? Vamos lá, então? Eu coloquei aqui o que eu considero ser o versículo-chave deste nosso estudo, tá? Que é Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. É talvez aí os dois versículos mais conhecidos sobre a história de Zaqueu. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sem sombra de dúvida, esse versículo 10 aqui principalmente é um dos versículos mais conhecidos de Lucas e mais conhecidos da Bíblia também, pois fala do propósito de Cristo intervindo a este mundo, tá? Então tá aí o versículo-chave de Lucas 19, do 1 ao 10. Bora lá então, vamos começar? Você tá comigo aí? Quem tá comigo aí, escreve nos comentários. Ó, antes da gente começar, escreve aí: eu estou animado. Escreve aí abaixo nos comentários: eu estou animado. Deixa eu ver se você tá animado para mais um estudo bíblico. Escreve aí nos comentários, tá? Bora lá. Começando aqui então na nossa lousa virtual com o versículo de número 1. Aqui diz assim, preste atenção nisso daqui que isso aqui é interessante, ó. Entrando em Jericó, Jericó, sem sombra de dúvidas, era uma das cidades mais famosas da época de Cristo, uma cidade com muito comércio, muito bela, muito rica, e Jesus está entrando em Jericó para atravessá-la rumo a Jerusalém. Ele está subindo a Jerusalém, tá? Na geografia bíblica, ó, é como se Jericó estivesse aqui e Jesus fizesse isso daqui, ó. Subisse, tá? Para... Cadê o cursor? Para Jerusalém. Ok? Então, Jerusalém ficava no alto. Ele, então, subiria de Jericó para Jerusalém. E aqui em Jerusalém, ele faria a entrada triunfal dele e alguns dias depois seria crucificado. Deu para entender? Então, Jesus aqui, neste episódio de Lucas 19, do 1 ao 10, ele está a caminho de Jerusalém para ser crucificado, que era o propósito da vinda dele, era morrer na cruz em nosso favor. Isso significa, preste atenção aqui, isso significa que essa passagem de Jesus por Jericó era a única chance, vou escrever aqui, ó. Única chance. Era a única chance de Zaqueu. Você já parou para pensar nisso? Se Zaqueu perde essa oportunidade de Jesus atravessar Jericó, ele não teria outra chance. Você sabia que tem oportunidades na nossa vida que são únicas? Ela bate na nossa porta, se nós não abrirmos a porta, ela voa e não volta mais. É isso aqui, ó. É a oportunidade de Zaqueu. Jesus passaria por Jericó, se ele não agarra essa oportunidade, nunca mais Jesus passaria por ali, porque, como eu disse, ele estava subindo para Jerusalém e aqui ele seria crucificado. Ele não voltaria mais para Jericó. Ele não voltaria a passar mais aqui. Deu para entender? E agora eu quero te dar uma informação muito importante, que talvez você não saiba, mas eu quero contextualizar você aqui. É nessa ocasião que Jesus está passando por Jericó que ele também cura o cego Bartimeu. São dois episódios que estão perto um do outro. Olha que interessante, você vai entender, ó. Aqui em Lucas 18, versículo 35 aqui, tá? Desculpa que eu esqueci do 5 aqui. Lucas 18, 35, ó.
Diz assim: aconteceu o quê? Quando Jesus, se aproximava de Jericó. Então aqui ele fazia o quê? Se aproximava. E aqui ele o quê? Atravessava. Então aqui, diz assim: se aproximava de Jericó. Ele estava então entrando em Jericó e aqui ele está atravessando Jericó. Você já entendeu onde eu quero chegar? Significa que a cura do cego Bartimeu, que também acontece em Jericó, acontece antes do encontro de Jesus com Zaqueu. Então, quando Jesus se encontra com Zaqueu, ele já havia curado o cego de Jericó. E é muito provável que o cego de Jericó estivesse entre a multidão que viu Jesus parar e falar com Zaqueu, mandar Zaqueu descer da árvore, falar que ia pousar na casa dele. É bem provável que o cego de Jericó estivesse também ali entre a multidão. Porque lá no final do texto da cura do cego Bartimeu, é dito que ele lança a capa e segue a Jesus. Então é muito provável que ele estivesse entre a multidão. Deu para você entender então? Mais uma vez, a cura do cego Bartimeu acontece nessa mesma ocasião que Jesus está passando por Jericó. Na sua última vez, era a única chance também do cego Bartimeu. Jesus passa por ali e nunca mais ele voltaria. Então ele cura o cego Bartimeu, passa atravessando a cidade e encontra Zaqueu, enquanto ele está atravessando Jericó. Deu para entender? E aqui nós aprendemos também uma coisa muito interessante. Jesus cura fisicamente um pobre, porque Bartimeu estava pedindo esmolas, estava mendigando, e ele cura interiormente um homem rico, Zaqueu. Jesus é aquele que dispensa atenção para o pobre e também para o rico, numa mesma cidade. Olha que interessante, para Jesus não tem rico ou pobre. Ele dispensa atenção para ambos. E ele tem o interesse de salvar ambos. Salvou Bartimeu, um homem pobre, um homem mendigo, e salvou Zaqueu, um homem rico. Um cego físico foi curado e um cego espiritual foi curado quando Jesus passava por Jericó. Deu para entender? Se você entendeu, se eu expliquei aqui direito, e se você compreendeu o contexto, vai nos comentários aí e coloca assim, eu entendi. Coloca aí para eu saber que você entendeu essa explicação aqui sobre Bartimeu e Zaqueu. Ok? Vamos lá então? Participa comigo dessa aula. Agora, nós vamos para o versículo 2 a 4, que diz assim, vai falar sobre Zaqueu agora. Eis que um homem rico, aqui vai falar algumas características de Zaqueu. Primeiro, ele era um homem rico. Isso significa que ele tinha posses, tá? Ele era um homem rico, muito dinheiro, chamado Zaqueu. Se você não sabia, esse nome Zaqueu significa justo. Sabia disso? O nome Zaqueu significa justo, mas ele não fez jus a esse nome. Ele não vivia de forma justa. Por quê? Porque aqui diz que ele era chefe dos publicanos. Ser um publicano já era algo negativo. O publicano era um cobrador de impostos. Era um cobrador de impostos, responsável por passar de casa em casa cobrando impostos. Era um funcionário de Roma. Os judeus viam de forma muito negativa os publicanos. E Zaqueu, ele era simplesmente o chefe dos publicanos. Então pensa no ódio que a nação tinha dele. Ele era um homem rejeitado, socialmente desprezado. E é dito que esse homem rico, chamado Zaqueu, chamado justo, que não fazia jus ao seu nome, chefe dos publicanos, um homem tremendamente odiado pela nação, ele procurava ver quem era Jesus. Esse procurava ver provavelmente diz respeito a uma curiosidade, mas essa curiosidade o levou à salvação. Procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Por quê? Por causa da multidão. Uma multidão sempre estava próxima a Jesus, praticamente apertando ele, e também por ser ele de pequena estatura. Significa que ele era um homem baixo. A Bíblia não diz o tamanho dele, mas
diz que ele era de pequena estatura, então a multidão impedia ele de ver a Jesus. Mas ele não permite que essa seja a palavra final. É dito que, então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. Aqui tem duas coisas socialmente desprezíveis para um homem rico como Zaqueu, para um homem de posição como Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Primeiro, correr. No Oriente, na cultura bíblica, um homem mais velho, maduro, não corria em público. Não corria. E aqui é dito que ele correu adiante. Então ele não liga para que os outros vão pensar dele. Ele sai correndo. E outra coisa, subiu num sicômoro, atitude de uma criança. Mas ele está disposto a ser mal visto, correndo, a ser comparado a um menino, a uma criança, subindo num sicômoro, a fim de ver Jesus. Isso aqui traz uma lição bem prática para nós. Será que nós também estamos dispostos a abrirmos mão da etiqueta, abrirmos mão de uma, como é que eu posso colocar, de uma visão positiva da sociedade ao nosso respeito para nos aproximar de Jesus? Ele sobe numa árvore, num sicômoro, porque sabia que Jesus havia de passar por ali. Ele calculou estrategicamente o caminho que Jesus iria fazer. E ele então toma essa atitude para ver Jesus, para aproveitar a oportunidade. Lembrando o que eu falei ali na introdução, seria a única oportunidade de Zaqueu. Não teria outra oportunidade, não teria. Era a única oportunidade e graças a Deus ele aproveita e aproveita muito bem. Aqui eu trouxe para você a foto de um sicômoro para você compreender que tipo de árvore é essa que Zaqueu subiu. É uma árvore com um tronco baixo, ó, dá para ver aqui que é um tronco relativamente baixo, mas que tem galhos que se estendem para suas laterais. Ó. Tá vendo aqui? É a característica do sicômoro. Obviamente não era essa árvore que Zaqueu subiu, mas é da mesma espécie. Então é provável que Zaqueu escalou num desses galhos e tenha ficado posicionado num desses galhos aqui mais caídos do sicômoro para ver Jesus passar. Ok? Então essa árvore aí é o sicômoro a qual Zaqueu subiu. Tá gostando desse estudo? Tá esclarecendo você? Lembrando, tá? Você vai aprender muito, muito, muito mais. Isso daqui é só uma pincelada. Você vai aprender muito mais dentro do meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aproveita a oportunidade. Olha aí, estamos falando de oportunidade. Enquanto está R$ 29,90 por mês. Tá? Um valor muito simbólico, irrisório e que cabe no seu orçamento. Se você está assistindo essa aula pela televisão ou pelo computador, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Se você está assistindo pelo celular, tem o link aqui abaixo na descrição para você fazer a sua inscrição agora mesmo. Tá? Mais de 130 aulas profundas, cada aula é uma experiência única para você se aprofundar na palavra de Deus a partir de hoje. Vamos lá, versículos 5 e 6 diz assim para nós: quando Jesus chegou àquele lugar que Zaqueu calculou que ele passaria, olhando para cima. Esse olhando para cima aqui não foi algo assim acidental, fortuito. Jesus viu alguém na árvore e olhou para ver o que estava acontecendo. Não, Jesus olhou propositadamente. Jesus já tinha conhecimento de Zaqueu antes de Zaqueu conhecer a Jesus. Ele já sabia que Zaqueu faria isso. E ele passa propositadamente por ali e olha para cima sabendo que Zaqueu está ali. Não é assim que João diz lá na sua primeira epístola? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa é sempre de Jesus. Olhando para cima, disse. Olha só, ele fala como se já sabendo quem está ali em cima da árvore. De fato ele sabe, ó, porque ele chama pelo nome. Ele não fala assim, ei, você que está aí, como é que é seu nome? Não, ele já olha para cima e diz assim, Zaqueu, chama o camarada pelo nome. É como se ele estivesse dizendo, você acha que me conhece, Zaqueu, mas eu já te conheço. Antes de você subir nessa árvore, eu já te conhecia, Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, porque preciso ficar na sua casa. Olha como Jesus é alguém assim gracioso. Zaqueu, como eu disse, era um homem desprezado,
odiado, chefe dos publicanos, um homem conhecido por roubar, extorquir a população. Mas Jesus fala assim: eu vou ficar na sua casa, mostrando que ele não se deixa levar pela visão da sociedade. Ele se importa com a condição do homem, seja ele rico, pobre, um bandido, um ladrão. Jesus quer salvar. E ele fala: hoje me convém ficar na sua casa. Isso fala de comunhão. Zaqueu, eu quero entrar na sua casa, eu quero te conhecer melhor, eu quero conversar com você e quero salvar você. E é dito que Zaqueu responde como? Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Era tudo o que ele queria, era ver Jesus, só que ele nunca imaginava que Jesus já sabia que ele subiria no sicômoro e que Jesus já planejava ir para a casa dele. Aquele caminho que Jesus estava fazendo era rumo à casa de Zaqueu e ele nem imaginava isso. Não foi assim com a gente também? Talvez nunca planejamos ir na igreja e entregar nossa vida a Cristo como Salvador. Talvez foi num dia comum que alguém nos convidou para ir num culto, que ouvimos uma pregação numa praça, que alguém nos chamou para conversar e falou de Cristo para nós, num dia comum que a gente nunca imaginou, mas que Jesus marcou aquele dia para nos encontrar e para nos salvar, assim como fez com Zaqueu. O versículo de número 7 fala assim para nós: todos os que viram isto, todos os da multidão, tá? Aqui fala da multidão. Todos os que viram isto, o que eles fizeram? Murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Claro que a sociedade iria reprovar, condenar a atitude de Jesus. Eles não tinham o olhar gracioso que Jesus tinha. Eles olhavam para Zaqueu como um homem indigno de salvação, indigno de receber a Cristo em sua casa, indigno de ter Jesus comendo e tendo comunhão com ele. Então, claro que eles murmuraram. E muitas vezes conosco não é assim também. Muitas vezes também não murmuramos quando vemos Jesus abençoar alguém que aos nossos olhos é indigno de ser abençoado. Não é assim? Senhor, mas o Senhor está abençoando ela. Eu é que mereço ser abençoado. Eu vou em todo culto, eu oro todo dia e o Senhor está abençoando ela. A gente muitas vezes é assim. Esse sangue do povo de Israel que corre na nossa veia. Se a gente vivesse naquela época, nós estaríamos no meio dessa multidão que estava murmurando, porque também acharíamos errado Jesus entrar na casa de Zaqueu. E eles murmuraram e condenaram Jesus porque tinha se hospedado com um homem pecador. Ou seja, eles tratam Zaqueu como um homem pecador, como se eles mesmos não tivessem pecado. Olha só, e como nós somos propensos também a nos colocar num pedestal, num patamar elevado, acima dos homens comuns. Nós devemos tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Com essa atitude. No versículo 8, é dito para nós: Zaqueu, por sua vez, como resposta ao clamor e à murmuração da multidão, ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso daqui? Transformação. Transformação. Aqueles que recebem a Cristo no seu coração, na sua casa, devem evidenciar transformação de vida. E Zaqueu aqui já está demonstrando um coração convertido a Cristo. Um coração... Deixa eu ver se eu consigo desenhar um coração aqui. Um coração onde Jesus já era o centro desse coração. Um homem que era avarento, que enriqueceu à custa dos outros, agora diz: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu roubei alguém, e de fato ele roubou, vou restituir 4 vezes mais. Isso é evidência da salvação. Quando Jesus entra no coração de um homem, este alguém evidencia que é uma nova pessoa, que é uma nova criatura. Segunda aos Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo agora estava se fazendo novo com Zaqueu.
Muito interessante isso. Quem foi salvo evidenciará através da sua vida e atitudes essa salvação. Deu para entender? Versículo 19 e 10, que é o versículo-chave que vimos lá no início. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Então Jesus testifica: Zaqueu foi salvo. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este Zaqueu é filho de Abraão. E não apenas é filho de Abraão, também demonstrou uma fé como a de Abraão e foi salvo pela fé. Porque o Filho do Homem, fazendo referência a ele mesmo, é um dos títulos de Jesus nos evangelhos, veio buscar e salvar o perdido. Ele não era pecador? É para esses que Jesus veio. Ele não era um homem desprezado e odiado? É para esses que Jesus veio. Então nós nunca podemos dizer que alguém não tem jeito. Pode ser que você olhe para um vizinho, um parente, um amigo, um colega de trabalho e diga o seguinte: para esse aí não tem jeito não. É para esse que Jesus veio. Para buscar e salvar o perdido. É para ele. Esse é o propósito que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Para salvar o perdido. Se nos salvou e éramos pecadores miseráveis, quanto mais essas pessoas que conhecemos que ainda não têm a salvação que Jesus tem a oferecer. Que história maravilhosa essa de Zaqueu, não é verdade? Muito, muito, muito bom. E se você quer aprender muito, muito, muito mais, isso é só uma pincelada, vem estudar comigo no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai aprender a Bíblia capítulo por capítulo, praticamente versículo por versículo, de forma ilustrada, prática, didática, muito fácil, sem linguagem teológica difícil. Se prepare para se aprofundar na Bíblia como você sempre sonhou. O link está aqui na descrição para você que está me assistindo pelo celular. Se você está me assistindo pela TV ou pelo computador, aponta a câmera do celular para este QR Code aqui, já faça a sua inscrição, não perca a oportunidade. Quero te ver junto com a turma lá dentro do curso, tá? Se você entrar agora, além de você investir R$ 29,90 apenas, tá, por mês, você ainda terá mais de 130 aulas liberadas para você se aprofundar na palavra de Deus. Estou te esperando, hein? Vem estudar comigo, chegou a hora de você conhecer a Bíblia de capa a capa. Quero agradecer a sua companhia, muito obrigado por estar comigo em mais um estudo bíblico. Não esqueça de ir aqui nos comentários e deixar qual é o texto que você quer que eu faça um estudo bíblico para te abençoar e abençoar os outros inscritos aqui também, ok? E eu estou deixando agora aí para você continuar aprendendo um estudo bíblico sobre a chamada de Isaías. Eu fiz há um tempão atrás esse estudo e até hoje esse estudo tem abençoado muitas vidas. Se você não assistiu ainda, tá aparecendo aí, ó, já clica nele e já assiste este estudo bíblico aí porque vai te abençoar demais.